Eu tenho uma visão positiva do brasileiro, a despeito de toda essa coisa que se fala, de jeitinho, de não sei o que lá, que o brasileiro não é honesto, que é desonesto no dia a dia. Primeiro porque eu acho que o exemplo de honestidade que o brasileiro tem no dia a dia é ele mesmo. Eu estava no ônibus há alguns dias e um rapaz se levantou, o celular dele muito caro ficou no banco do ônibus e imediatamente a cobradora gritou, chamou o rapaz de volta para pegar o celular. Exemplos como esse eu tenho visto todos os dias. Então eu não vejo como não dizer que o brasileiro, esse cara que acorda cedo, que rala pra caramba por um salário mínimo de miséria, ele pode ser um cara desonesto. Como ser desonesto se o cara rala tanto para ganhar tão pouco, né? Isso é um sinal de honestidade para mim. O cara se empenhar tanto para ganhar tão pouco. Então eu acho que o grande exemplo de honestidade brasileiro é ele mesmo. Agora, eu creio que é uma distorção quando se tenta comparar os pequenos desvios do dia a dia com a ideia de que nós somos tão corruptos quanto os grandes corruptos. Não é verdade, né? Isso é da natureza humana. Ninguém é perfeitinho, corretinho a vida toda, que é incapaz de cometer pequenos erros, pequenos delitos, né? Uma mentirinha, qualquer coisa que seja, você vai fazer isso até para sobreviver, até para desenrolar as coisas, até para se sair de situações difíceis, de aperto, né? É outra coisa você intencionalmente, né, pegar o que não lhe pertence, desviar recursos do merenda escolar de crianças carentes, né, desviar recursos da saúde pública, no hospital as pessoas vão morrer. Então comparar essas duas coisas eu acho uma péssima figura de linguagem. Acho que isso tenta colocar nas costas do brasileiro, do povo, né, um ônus, uma responsabilidade que não é dele. Então o grande exemplo do dia a dia, para mim, de honestidade, é o próprio brasileiro, o brasileiro comum, esse que está aí ralando todos os dias. Olha, eu confesso que eu tenho assim, o jeitinho brasileiro ele me coloca em dúvida. Quando eu penso no jeitinho brasileiro como fruto da nossa criatividade, né, crescente e fruto da nossa cultura criativa, eu acho que o jeitinho brasileiro ele quase que inevitável. Eu penso que o brasileiro sem um jeitinho poderia ser aquele cara que iria suprimir a sua criatividade, a sua malemolência, esse jeito de ser do brasileiro, né, que não pode se confundir com esse jeito rígido, rigoroso, tal, por exemplo, do europeu. Agora, por outro lado, quando esse jeitinho ele tenta realmente burlar, né, as leis, quando ele tenta enganar as pessoas, quando ele é usado para finalidades outras que prejudicam realmente as pessoas no dia a dia, né, que faz com que alguns sistemas sejam que alguns sistemas sejam que alguns sistemas sejam corrompidos, né? Como dar aquele famoso dinheirinho lá por fora para o guarda para se livrar da multa, né? Então eu acho que esse tipo de jeitinho, o jeitinho que é você tentar chegar lá num evento caro e dar um por fora para o segurança para entrar, eu acho que esse jeitinho ele não é favorável, não é positivo, e aí nesse aspecto eu sou contra o jeitinho brasileiro. O que acha da Operação Lava Jato, pontos positivos e negativos e quando terá fim? Isso na sua visão. Ok. Pode iniciar, viu? Tá gravando. Bom, a Operação Lava Jato é uma operação que, no meu entendimento, mais do que uma operação meramente policial, jurídica, ela é uma operação política. Primeiro porque ela foca, obviamente, nos políticos, na classe política, né, na relação com a classe empresarial, mas se observarmos, a classe empresarial tem conseguido sair fora já da operação, conseguir redução de penas e até progressão e tudo mais, enquanto alguns políticos mais emblemáticos, mais simbólicos, eles têm sofrido maiores penas e tudo mais. Mas fundamentalmente ela é política porque para o resgate, né, da história,
É preciso lembrar que a Operação Lava Jato foi usada, né, de forma muito contundente pela grande mídia para influenciar na eleição, na campanha de reeleição da Dilma Rousseff. Então, significava dizer que naquele momento nós tínhamos uma campanha em curso, um processo eleitoral em andamento, e a Operação Lava Jato, que alguns meses antes tinha sumido um pouco da mídia, dado aquela arrefecida, voltou com força, principalmente atacando os partidos aliados ao governo Dilma. Então, teve essa influência, teve influência na situação da Petrobras, que por tabela também veio ter influência, né, nas questões do governo. E mais atualmente a Lava Jato continua operando muito nitidamente, também no meu ponto de vista, para desfavorecer um ou outro partido político, mas de forma mais destacada o Partido dos Trabalhadores, enquanto os partidos do Tucanato, né, os partidos do PSDB, os democratas, o pessoal do próprio MDB e tudo mais, depois do Eduardo Cunha, né, também conseguiu passar ileso nessa situação. Então, por isso também, para mim, é uma operação muito mais política do que jurídico-policial. Eu acho que essa operação, como ponto positivo que ela traz, é o sentimento para uma parcela dos trabalhadores, dos brasileiros, de que quando há vontade, ainda que de maneira tão unilateral ou até tão equivocada, é possível punir, né, os poderosos, é possível prender políticos, é preciso julgar sim os crimes cometidos por essas pessoas, né, é possível julgar a corrupção, condenar. Então, isso é algo muito positivo, né, para o país, como também no bojo da Lava Jato, não por dentro dela, é positivo toda a discussão sobre o arcabouço jurídico nacional, sobre se o domínio do fato ele deve ou não fazer parte do arcabouço, se as delações premiadas são ou não uma boa ideia, se podem contribuir para a promoção da justiça. Eu acho esses aspectos muito positivos. E acredito que a força da Lava Jato, ela reside ainda num Congresso Nacional muito fraco, num presidente mais enfraquecido ainda, e é nesse contexto que o judiciário ele tomou de assalto o poder político do país. E acho que depois das eleições, havendo eleições, com um candidato bem votado, estabelecidas as relações de poder no país, né, e a autoridade do Congresso Nacional, da Presidência da República, a Lava Jato ela vai perder fôlego, já não vai poder mais atuar como vem atuando até o momento. Olha, eu sou da geração que acompanhou a seleção brasileira de 1982. A famosa seleção de 82, que não ganhou a Copa da Espanha, né, a seleção do Tele Santana. E de saudosa memória, eu acompanhei aquilo ali, era espetacular ver aquele time jogar. É a seleção que foi campeã moral da Copa da Espanha, né, pela beleza do espetáculo, do futebol jogado e tudo mais. Então eu não posso pensar em outra coisa que não seja ter, né, uma seleção brasileira que, ainda que perca, possa apresentar um futebol ártico, um futebol bonito para frente, vistoso, né? Sou muito mais a derrota de 82 do que a vitória de 1994, com aquela seleção horrível do Dunga. Então, para mim, isso é futebol, isso é esporte, né? É a disputa, é a beleza plástica da jogada, é a beleza plástica do esporte, né? E eu acho que é isso que a seleção precisa resgatar. E aí, lógico, ganhar jogando mal ou ganhar por vias, né, erradas, transversas, para mim não faz o menor sentido. Eu prefiro perder 7-1 para a Alemanha jogando futebol do que ganhar, né, apelando à corrupção. Olha, eu fui criado no interior de Alagoas e Penedo e durante muito tempo na minha infância a gente não tinha acesso à TV. Tinha TV em casa, mas não pegava, né? Praticamente nada. Então
algumas Copas ali, o Mundialito do Uruguai, né? As Copas anteriores, Argentina, sei lá, a gente não pôde acompanhar. A primeira Copa que eu tive a oportunidade de assistir, que já tinha uma idade para ter uma compreensão e que foi transmitida pela TV e a gente já pegava com uma qualidade, foi a Copa realmente de 82. E eu me considero um felizardo de ter podido acompanhar aquela Copa. Primeiro porque é aquilo que a gente pode chamar de Copa Raiz ainda, né? Era uma Copa do Mundo que, se você pegar até hoje os vídeos, você não tinha grandes recursos de câmera de transmissão. Os estádios eram estádios muito simples ainda, né? Para os padrões que nós temos hoje dos estádios. E ainda você encontrava no time aquele espírito, né? Aquela vontade de participar da Copa, de jogar. Some-se a isso o espetáculo, né? Porque era o espetáculo do futebol. Não era o tempo, não era o show que fazia o espetáculo, era o time, era o jogo que fazia o espetáculo. Ou você tinha um bom time, um bom jogo, ou não tinha mais nada. Então, da minha memória afetiva, eu não vi nada mais diferente nem melhor do que aquela seleção de 82. Talvez 2002 tinha o Ronaldinho, o Rivaldo ali, era bom ver aquela seleção jogar, mas ainda havia toda uma série de dúvidas que pairava sobre aquilo tudo. Mas 82 é um marco referencial da minha paixão pelo futebol, é um marco de quase o declínio do futebol arte, porque aquilo ali, o Tele Santana conseguiu fazer aquela seleção jogar, e quando ela perdeu, deu todo o debate sobre se o futebol tinha que ser reformulado, que o futebol mudou, que não podia ser mais jogado só o futebol bonito, que precisava pensar em retranca e não sei o que mais lá, né? Então ela foi de todas as formas possíveis, imagináveis um marco para mim, para minha vida e para o futebol brasileiro, né? Mas eu ainda acalento no peito que aquilo é que era espetáculo de futebol. Então, 82, incomparável. Bom, eu sou estudante de jornalismo que tem um blog, né? Eu tenho um blog do Moraes Júnior, no qual eu comento principalmente sobre política. O meu blog fica hospedado no jornal82.com.br, é um jornal, um site local aqui de Alagoas. E acho que o blog ele tem uma finalidade fundamental, que é possibilitar ao estudante, né, o exercício daquilo que vai ser no futuro a sua profissão. No blog você, como o blog ele tem um caráter opinativo também, ele permite até que você cometa aqueles erros que você não poderia cometer, por exemplo, numa matéria jornalística para um jornal. Né? Porque se você opina ali, se você manifesta uma opinião, se você faz algo diferente, um pouco diferente do que a técnica determina, para o estudante é positivo. Eu acho que ele é positivo também porque ele ajuda já a afirmar o seu nome como profissional. Né? Então, se você tem um blog, seu nome está sendo veiculado nas redes sociais, se você ganha adeptos, então mais gente vai ler. Quanto mais gente lê, mais gente repercutir o que você está dizendo, mais credibilidade você pode ter, e essa credibilidade você vai levar para o mercado como um todo. Né? O blog, ele também, se bem trabalhado, ele permite que você faça um exercício diário de leitura, porque para escrever, você também tem que estar lendo outras coisas, você tem que recorrer a autores, você tem que recorrer a jornais, a revistas. Então, tudo isso contribui de forma muito grande para a formação do estudante de jornalismo. Então, eu acho importantíssimo todo estudante que puder abrir seu blog particular ou no veículo de comunicação. Eu acho que é um caminho a ser trilhado por todos os estudantes de jornalismo.
Bom, pelo que eu venho acompanhando, a Operação Lava Jato é uma operação, uma articulação, né, do Ministério Público, iniciativa da Polícia Federal, então a gente acompanha pela imprensa desde 2014, mais ou menos, é o que eu recordo, né? Uma operação que ela começou, ela leva esse nome Lava Jato, porque ela se iniciou em uma operação da Polícia Federal, num posto de combustível, e eles acabaram descobrindo um esquema de lavagem de dinheiro, né, com doleiros, e a partir daí a operação ela se desencadeou. Na minha visão, eu não vejo que há prejuízo algum, né? Porque quando a gente olha quais são os objetivos da Operação Lava Jato, né, de combate à corrupção, tem pessoas que associam a Lava Jato a ter criado desemprego porque faliram algumas construtoras, mas a gente tem que lembrar, né, que na verdade elas faliram pelo crime que elas cometeram. Então não há como a gente dizer que há um prejuízo quando na verdade a gente está aí com a maior operação da história do Brasil, uma das maiores do mundo, inclusive, de combate à corrupção, né, de esquema de envolvimento de empresas, né, com política. Então a gente não pode, né, ir por esse viés de dizer que é um prejuízo quando na verdade é algo em defesa da nação, né, o combate da corrupção. A gente olhar a Operação Lava Jato, os resultados positivos, a gente pode dizer que é realmente o combate da corrupção em si, né? Toda, vamos dizer assim, a sangria que estava acontecendo de dinheiro público que era desviado com lavagem de dinheiro, com contratos fraudulentos, né? Então, os resultados positivos é isso, né? São os reflexos do combate à corrupção de uma forma geral, né? Tem estancado o dinheiro público que estava sendo utilizado, desviado em obras superfaturadas, né? E que também estavam sendo utilizadas, né, como disfarce, né, para investimentos de propagandas políticas, manutenção, troca de favores na política. Então, são vários resultados positivos que a gente pode listar, né, que a Operação Lava Jato vem dando ao longo desses anos. A Operação Lava Jato ela é duradoura por causa do tamanho que a gente acompanha, né, dos envolvidos nesse esquema de corrupção que a Lava Jato ela anda descobrindo aí, né, e tem vários resultados, são vários julgamentos. Então a gente tem políticos envolvidos, tem pessoas de empreiteira, tem pessoas de propaganda, né, então é comparado, né, com a operação que foi feita na Itália, quando foi descoberto todo o esquema de corrupção associado ao narcotráfico. E aí a gente pensa, né, por que tão grande? Exatamente por isso que eu falei, né? Porque há uma quantidade absurda de pessoas envolvidas, pessoas que inclusive quando a gente fala nos políticos, eles ainda possuem o foro privilegiado. Então a gente sabe que o foro privilegiado ele protege o político, e aí esperar para ser julgado, né, pelo STF hoje é uma demora infinita. Às vezes os processos, as penas elas acabam, como que fala? As penas elas acabam aspirando, né? Porque tanto tempo que demora, né, acaba caducando o processo. Então a gente entende sim que ele é demorado, né, devido à gravidade, à quantidade de coisas que devem ser investigada e à quantidade de pessoas que devem ser julgadas. Quem é que deve dar o ponto final? É a própria Polícia Federal, né, que já deixou claro, né, que vai ser esse ponto final, ele vai acontecer quanto mais esses processos eles forem desdobrados, eles forem enviados para outras instâncias, né? E a gente acompanha, né, pelos os despachos dos julgamentos, pelo próprio posicionamento da Polícia Federal, que não está muito longe não de acabar, né? O que se espera, né, é que a Operação Lava Jato ela acabe indo para sendo desdobrada em operações nas instâncias estaduais. Inicial.
essa questão da participação da população em informação, hoje a gente tem uma facilidade sim, né, de acompanhar todo esse processo. A gente tem as redes sociais, pelas quais a gente pode acompanhar, a população tem acompanhado sim a Operação Lava Jato e outros tipos de escândalos que têm sido revelados tanto pela Polícia Federal como pelas polícias estaduais, por denúncias dos ministérios públicos. O fato é que se a população ela acompanha, né? Agora a gente sabe que em si a cultura brasileira, a corrupção está muito enraizada. Aí a gente vê como é que a população ela vê essa corrupção, né? Esse escândalo de corrupção. Não precisa pensar muito, né? Não precisa ir muito longe e também não ser inocente, né? Que parte da população não vê como nada demais. Por quê? Porque a corrupção ela vem de baixo e muitas pessoas veem como um processo comum. É aquela velha história, se eu estivesse lá eu fazia igual. Eu já tinha falado, né, sobre essa questão da corrupção. A gente não pode fechar os olhos que a corrupção no Brasil ela é cultural, né? E ela está inserida de várias formas, né? Quando as pessoas olham e dizem assim, os políticos são corruptos, a gente tem que lembrar, né, que os políticos eles vêm do meio da sociedade, né? Então a corrupção no Brasil ela é generalizada, ela é cultural. Eu tenho um amigo que ele fala que a corrupção ela é do tamanho da oportunidade. Então a gente sabe que a corrupção ela acontece nas filas de banco, nas empresas, no jeitinho brasileiro, e aí depois ela vai tomando outras proporções, né? Quando chega no meio público, as pessoas veem que tem facilidade, né? De fazer algum esquema de desvio de dinheiro, e aí a corrupção ela acaba acontecendo. Aí como que é que a gente vai combater a corrupção? Muito difícil, porque como eu falei, né? É uma questão cultural, é uma questão que está enraizada desde a época do descobrimento do Brasil. A gente tem relatos de casos de corrupção na época do Império, então é muito difícil mesmo. Agora, como que você muda? Fazendo com que a justiça ela tenha o seu papel atuante, né? Então, à medida que a população percebe que há punição para a corrupção, então a gente pode ter um efeito assim, de diminuição da corrupção no país. E obviamente, aí a gente fala na Lava Jato por quê? Porque a Lava Jato ela tem atingido poderosos, tem atingido políticos, né? A gente sabe que não tem certeza ainda do quanto essas penas elas vão ser cumpridas, aí é outra história, né? Mas que a gente está tendo um reflexo de que as pessoas estão vendo, né? Que está acontecendo pelo menos a punição, né, o julgamento, as pessoas estão sendo condenadas. Isso é uma forma assim da gente fazer com que a corrupção ela vá diminuindo no país. Você continua. Ok, a gente pensar nessa questão, as pessoas sempre falam que o Brasil é um país muito bom, isso é verdade, né? A gente está passando por um momento difícil, a gente sabe que não é único, né? É um movimento mundial, né? Que a política está sendo repensada, né? A gente vê grupos de extrema esquerda, de extrema direita, então é uma época de grande mudança no mundo inteiro, né? De questionamento sobre a economia também, né? Dos países. Então a gente está aí também nessa situação. Nós estamos num momento difícil politicamente e economicamente. Então, se o Brasil tem jeito, tem, porque a gente tem uma potencialidade muito grande de todas as formas, né? Principalmente dos recursos naturais. A parte difícil estamos numa crise política, né? E crises elas são passageiras. Então, o que a gente pode esperar é que, devido a esse acirramento, mas com as eleições, pelo menos, né, haja uma saída democrática, né, para resolver esse impasse político. O que está sendo feito no momento de importante
de positivo é realmente essas iniciativas de combate à corrupção, né? A atuação do judiciário no Brasil é o que age positivo no momento para que a gente supere todas essas crises que a gente vem passando. Eu imagino que o blog ele seja importante porque ele é uma plataforma, né, que o estudante de jornalismo ele pode expor suas ideias, pode expor informação, ele pode ser uma ferramenta de treinamento, né, na verdade. E a gente sabe que os jovens eles têm mais aptidão hoje, quase ninguém mais acessa leitura em jornal, nem impresso, em revista, então como o blog ele é uma das plataformas virtuais, eu acho que é uma boa forma do estudante de jornalismo dele ter esse contato com essa nova geração de leitores.